veja dos livramentos, perceba a chance que o Senhor lhe concedeu, está lhe concedendo mais ainda. Faça isso agora. Conta as bênçãos e vejam quantas são. Todas elas vindas da infinita mão de Deus sobre as nossas vidas. Presbítero Marcelo Estevo, faça uma oração de gratidão, por gentileza. Usa aqui o microfone. Bondoso Deus, bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado, exaltado, seja teu santo e excelso nome, ó Deus. Eterno Deus, nesta hora que a tua igreja aqui reunida se coloca diante da tua presença santa, nós queremos nesse instante tão somente te agradecer por todas as bênçãos que tu tens derramado na vida da tua igreja ao longo deste ano de 2023. Bondoso Deus, certamente muitos aqui enfrentaram dificuldades, Verdade, Senhor. tristezas, adversidades, situações das quais não esperávamos e que nos surpreenderam, trazendo um sentimento triste naquele momento. Mas nós temos de reconhecer que em todas as coisas tu tens nos auxiliado. Amém. E mesmo nesses instantes, tu estava conosco, nos fortalecendo, dando-nos condições de superar essas situações, ao ponto que agora nós queremos te agradecer, porque aqui estamos pela graça divina, Senhor. Bondoso Deus, são muitas coisas para te agradecer. Te agradecemos pelo dom da vida que tu nos concedeste, porque estamos aqui nesta noite, enquanto muitos não têm condições de subir à tua casa. Por isso te agradecemos pela saúde que tu tens nos dado, porque tu tens nos dado condições de caminhar, tens lhe dado condições de labutar, temos dado condições de estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo emprego que chegou à nossa casa, dando condições também, Senhor, de levar o nosso pão de cada dia de maneira digna aos nossos familiares, àqueles que dependem do nosso sustento. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teto que nos abrigou, que nos deu condições de ter uma noite tranquila, que nos deu condições de nos abrigar diante da chuva, do sol. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, que foram muitos ao longo desse ano, livramentos dos quais até nem sabemos que tu nos permitiu não acontecer conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela igreja que tu nos colocaste, porque aqui podemos nos reunir em família e aqui podemos juntos cultuar-te na beleza de tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia tu enviaste o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, para morrer na cruz e ressuscitando, nos livrou do lamaçal do pecado. É verdade, sim. E por isso, Senhor, hoje somos novas criaturas no sangue precioso de Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, só pelo fato de nos ter amado
quando ainda nós éramos inimigos teus. É verdade, Senhor. E mesmo sem merecer nada, tu nos amou com um amor profundo, de tal maneira que hoje estamos aqui glorificando o teu nome. Nós te somos gratos, Senhor, por tantas coisas que nos fogem a mente e nos fogem palavras para expressar o nosso amor, a nossa gratidão por tantos benefícios que tu tens feito para com a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. É isso que nós podemos fazer nesta noite. Te agradecer pelo ano que se finda, porque durante todos esses dias, ainda que nós tenhamos dúvida em algum momento, mas tu sempre esteve conosco, nos protegendo, nos guardando, nos guiando e nos dando condições de superar as nossas adversidades. Verdade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É a nossa oração no nome santo e bendito do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Assim como estamos, meus irmãos, palavra do Senhor no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo número 14. E vamos juntos ler o verso 15. Livro do Êxodo, capítulo 14, verso 15. Vamos pedir a iluminação do Senhor, para que, assim que lermos, possamos já receber do Espírito do Senhor o entendimento, através da iluminação que Ele pode nos dar. Bondoso Deus, somos agradecidos nesta noite, por saber que o Senhor está recebendo no trono da graça o culto desta noite, Senhor. Sabemos que nunca será o último, porque quando saímos desta terra, estaremos contigo na eternidade te cultuando. E isso é uma promessa que tu fez para cada um de nós. Mas no calendário, Senhor, humano, este é um momento que está se findando. E é um momento, Senhor Deus, que daqui a pouco inicia um novo ciclo. E nós estamos te rogando as tuas bênçãos. E te rogamos também, Senhor, a iluminação do teu Espírito, para que assim que leiamos o texto, possamos ter o entendimento dele, para a edificação, para a nossa correção, para a vida eterna. Em Cristo Jesus. É a nossa oração. Amém? Palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 15, leiamos juntos. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Poder sentar. É muito interessante os nossos objetivos. Ao contrário daqueles que se dedicam à idolatria, e você sabe o que é isso? Adorar ídolos. E eu estou me firmando às Escrituras, a palavra de Deus, a matriz máxima, a palavra que nós entendemos que é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Ao contrário dos idólatras, nós não viemos aqui para criar um mantra, para criar algo que para nos ajudar a passar o 2024. Não. Nós viemos aqui para colocar a nossa fé em exercício e pedir ao Senhor que continue ao nosso lado. Mesmo diante das circunstâncias negativas, porque são as circunstâncias que nós nos envolvemos que nos mostra que estamos em movimento, estamos vivos. Já diz um cantor popular sobre as emoções: importa que eu as vivi.
Fato é que, se nós não arriscarmos, se nós não avançarmos, se nós não sairmos do lugar, fica aquele corpo inerte, igual uma água parada. Você sabe o que acontece com uma água que não tem movimento? Ela apodrece. Então, nós não somos assim. Não somos daqueles que estão à frente de um oceano e colocando oferendas. Não estamos daqueles que estão nas cachoeiras botando oferendas. Nós estamos oferecendo um culto a um Deus verdadeiro, merecedor de toda honra e de toda glória, em gratidão pelas bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida, e a nossa gratidão está, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, mesmo diante daqueles obstáculos que Ele nos colocou, e possivelmente muitos de nós ainda estamos passando, mas estamos dizendo, em tudo nós estamos dando graças, porque é para o nosso bem. Então, quando eu olho nessa direção, de um final de um ano e início do outro, eu olho para esse texto, e vejo aqui um povo encurralado, eu vejo um povo que teve uma promessa, e ele olha para o Mar Vermelho, e olha para trás o exército de Faraó, e vem a pergunta: o que adiantou tanto esforço? Mas nós precisamos remontar a história um pouquinho. Nós precisamos ver que quando Moisés é chamado, antes dele ser chamado, ele tem um livramento de Deus. Ele não é morto, porque Faraó da época mandou matar todos os meninos, e Moisés foi poupado, ele foi criado no palácio. Até temos sermãos que orientam, que falam sobre o menino no cesto, e que nós algumas vezes precisamos largar o cesto. Já deve ter ouvido sermão sobre isso. É interessante isso. Por vezes nós estamos segurando o cesto, aonde nós deveríamos largar o cesto. Porque tem coisas que não nos pertencem mais. As pessoas já cresceram, as pessoas já têm idade, já têm a sua razão, e elas precisam então dar conta da sua vida. E nós estamos ali tentando controlar a vida de alguém que nós não temos mais controle. Já demos o que tinha que dar. Alguém fala assim: larga o cesto. Eu já vi sermão sobre isso. Me edificou muito na época. Então você vai observar também que quando Moisés ele é cuidado e ali criado no palácio, ele vai entender de muitas coisas. Arte da guerra. Ele vai entender das letras, parte da ciência. Ali era um berço. O Egito era um berço da ciência também. E ele avança até que um dia ele vai ser confrontado com a sua origem e ele vai fugir. Isso, os historiadores vão dizer que é com 40 anos, Moisés tem essa crise de identidade, foge, vai para uma terra distante, vai casar, Jetro é o seu sogro, Zipra a sua esposa, com mais 40 anos, ele já está com 80, o que se faz com 80 anos, gente? Canseira, enfado. Não foi assim com Moisés. E não foi com Moisés, também não foi com Caleb, lá na frente. Caleb já com 60 e poucos anos para dizer: olha, eu estou com disposição, aquela terra que eu pisei pode me dar, tá, Josué? E ele foi lá e conquistou. Por vezes, nós ficamos presos à nossa idade, às coisas, e esquecemos que o Senhor tem projetos muito bons para nós. Então, com 80 anos, o Senhor chama Moisés, e você vai lembrar daquela entrevista. Moisés depara-se com a sarça ardendo em fogo. A igreja presbiteriana até tem um símbolo, né? E a sarça ardia e a sarça não se consumia. A sarça anterior a essa tinha até o Espírito Santo ali,
Essa já não tem, só tem a sarça. Fato é que, com 80 anos, Moisés vai ser entrevistado e vai ser chamado. Ele começa a colocar desculpas. Eu não posso. Eu não tenho... Primeira coisa, sou gago. Não sei se você sabe dessa, né? Gago. Moisés falou assim, olha, eu tenho o seu irmão. Seu irmão que vai ser o seu porta-voz. Ele coloca alguns outros obstáculos. E tem um momento em que o Senhor fala para que ele colocasse a mão dentro da roupa e depois tirar. A mão estava leprosa, depois bota de novo e tira, a mão estava curada. O que o Senhor vai tratar com ele, que ele era o Senhor de todas as coisas. Ele fazia o que ele achava que tinha que fazer. E era Moisés que tinha que ir. E Moisés então foi. Chegando lá, ele vai ver um povo sofrido, um povo escravo. E ele então começa a falar a Faraó e as coisas pioram mais ainda. Já aconteceu isso contigo? Você vai mexer com o negócio, acaba piorando as coisas e você não entende? Você, estou no caminho certo. O que houve? Mas começa a aguçar no povo de Deus e no próprio coração de Moisés a confiança em Deus. Moisés, no primeiro diálogo com o Faraó, ele derrota não só Faraó no argumento, mas também os seus magos. E assim você vai lembrar das pragas que chegaram no Egito, porque a frase de Deus, a ordem de Deus é: deixa o meu povo ir. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus endurecia o coração de Faraó. Então o povo, após a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, ele é autorizado a ir embora. O Faraó faz isso. E o povo vai embora. Mas quando chega aqui, nesse momento, Faraó é endurecido o seu coração pelo próprio Deus, e ele vai atrás dos hebreus para exterminar todos eles. E os príncipes e aqueles que tinham voz vão para cima de Moisés, começam a reclamar. E Moisés, então, ele vai orar ao Senhor, ele vai falar ao Senhor, ele vai buscar ajuda ao Senhor. E a resposta de Deus está aqui. A resposta do Senhor está aqui. E quando o Senhor fala aos nossos corações, é preciso então que a gente tenha uma sintonia espiritual para entender o que Deus fala aos nossos corações. E talvez essa seja o grande desafio para 2024. Nós queremos as conquistas, nós queremos, na verdade, a coisa boa, mas nós esquecemos daquele que pode produzir isso para nós outros. Nós esquecemos, na verdade, em alguns momentos da nossa vida, que tudo que temos vem do Senhor. E esse momento que estamos aqui, ele não pode ser único. Esse momento de buscar ao Senhor não pode somente ser nesta hora e neste momento. Ele tem que ser em todos os dias de 2024. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é um ponto importante para nós. Nós chamamos isso de comunhão com Deus. E nós chamamos isso de comunhão com o Senhor, não somente de conhecer os seus estatutos, não somente isso, porque Satanás conhece Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. Se você quer saber. E qual é a diferença entre ele e nós? Porque nós buscamos fazer o que Deus deseja, e ele é o contrário. Ele é a personificação do pecado, da desobediência, e nós outros buscamos ser a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe para esse texto e veja então o que Deus fala a Moisés. O Senhor está interessado em cuidar deste povo. O Senhor está interessado em tratar deste povo.
o Senhor está interessado em cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios. Mas o desafio é a comunhão. Esse é um desafio. Hoje nós temos uma das grandes fake news. Estou afastado da igreja, mas estou com Deus. Pois é. Quando eu não era cristão, a evangelização me trouxe para a igreja. Alguns de vocês aqui devem ter passado por isso. Você estava no mundão, nós chamávamos de mundão, o mundo. Ou seja, coisa que nós não éramos da igreja. Então, se a igreja não tem sentido, por que nós tínhamos que vir para cá? Aí os crentes fazem o contrário. Os crentes querem viver uma vida com Deus fora da igreja, sem a comunhão da igreja. E aí me permita dizer, quando chegamos no momento em que nós vamos precisar da bênção de Deus, o que a gente faz? Corre para a igreja. Eu sei que lá eu vou ter a bênção. Mas a partir de amanhã, nós temos que fazer o quê? Eu vou continuar na igreja. E depois, eu vou continuar de novo na igreja. Até... Esse ano é bissexto, né? Eu falo que é 365, mas esse ano vai ser 366. É na igreja. É aqui. Ou lá, seja qual for a igreja que você pertença, ou que você deseja ir. Porque naquele lugar, é no local que Deus escolheu, que você deve comungar, e que você vai adorar e bendizer o nome do Senhor, e você vai perceber a glória de Deus na sua vida, você vai perceber a ação de Deus na sua vida. E por que eu falo isso? Porque eu estou dentro desse texto, eu estou olhando para ele, estou vendo que o Senhor, antes da libertação, ele fez algo extraordinário. E qual foi o momento, o ápice do extraordinário? Ele ter mandado matar um cordeiro. Ele manda matar um cordeiro. Nós vamos chamar disso de Páscoa. Os cristãos, nós até falamos que é domingo de Páscoa, mas se você for ver a contextualização, nós não comemoramos mais a Páscoa, porque a Páscoa é um período judaico. E ela tem uma função aqui. A função é apontar para aquele que é o Cordeiro Pascal. E quem é o Cordeiro? João, o apóstolo, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa associação acontece porque é Cristo que, na verdade, foi ali simbolizado pela morte daquele Cordeiro, aqui no livro do Êxodo. E o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. E eu e você vamos lembrar que o anjo da morte, ele se aproximou e veio à casa dos hebreus e não entrou. Foi lá no curral, não matou nenhum animal. E por que isso? Porque, na verdade, houve obediência à palavra de Deus. Olha que diferença. Isso foi falado, olha, o que temos que fazer é isso aqui. Foi isso que o Senhor mandou fazer. E as pessoas fizeram. O desobediente não fez. Quem é o desobediente? Ele não acreditou. Ele não tem nenhum compromisso com, na verdade, com a palavra de Deus, e nós não somos desses. Nós somos daqueles que, na verdade, quando o Senhor fala, nós nos curvamos e nós obedecemos. E isso é muito importante para nós. Pode observar, meus irmãos, que algumas coisas, algumas encrencas que nós nos envolvemos, 80% delas foram nossa culpa. Pode observar. Só que nós fazemos a síndrome de Adão. Lembra o que Adão fez? Quando o Senhor o interroga,
Ele vai dizer: a mulher que tu me deste. Eu fico imaginando a cara da Eva, olhando para a cara dele, né? Pô, tu estava do meu lado, poderia ter dado um tapa nesse fruto, mas ficou quieto. Eu comi e dei para você, tu comeu também. Eva, por sua vez, já com o pecado, porque o pecado é uma coisa interessante, né? Ele manipula tudo. Olhou para a serpente. Quem tem muito filho sabe como é que funciona, né? Bota um do lado do outro, né? Quem é que comeu? Quem é que fez essa travessura? Aí um vai falando: não fui eu, não fui eu. Então foi assim: primeiro foi Adão, depois foi a Eva e depois a serpente. Aí a serpente toma a culpa. Eu fico tentando imaginar a cara da serpente. Tenta imaginar, gente. Ela olhou para o lado, olhou para o outro e disse: estou frita. Não tem ninguém para me botar a culpa. Percebe o raciocínio? Então tem pessoas que se enrolam todas e depois vai botar a culpa em alguém. Nós temos que olhar na direção do texto divino e dizer: Senhor, eu preciso reconhecer as minhas culpas. E o Cordeiro de Deus morre justamente por causa dessa questão, que nós não temos condições, por si só, de reconhecer as nossas culpas e nem pagar por elas, a não ser quando o Espírito do Senhor entra na nossa vida e nos produz o arrependimento. Então, observe esse texto. Observe que ele está de forma anterior, carregado de informações, carregado das instruções de Deus. E quando você avança com esse texto, e você vai ver o mar se abrindo, e você vai ver eles entrando na terra prometida, o que Deus ali fez, através daquelas pessoas, muitas coisas o Senhor fez. Muitas coisas o Senhor fez. Mas entre elas, ele vai dizer até para o próprio Josué: não se afaste dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se firme, seja forte e corajoso. Então, quando eu e você nos debruçamos e olhamos para esse texto, aonde o Senhor vai dizer: por que você clamas a mim? Então, o clamar ao Senhor, e essa pergunta que Deus faz a Moisés, porque Moisés precisa exercitar a sua fé. Quem tem Deus no seu coração, ele começa então a realmente ter essa comunhão com o Senhor, e ele começa então a exercitar a sua fé. E o Senhor sabe das nossas dúvidas, ele conhece as nossas fraquezas. Então, um dos pontos que você já observou na questão posterior do texto é que tinha um mar à frente. Como é que passa por cima dessa água? Como é que faz isso sem nenhum barco, sem nada? Então, o Senhor vai dar a Moisés a autoridade para fazer algo extraordinário. Ele vai dizer: diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que coisa maravilhosa! E quando eu vejo isso aqui, eu vejo mais ainda o Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro tem a sua dúvida, naquele barco, naquele momento, e o Senhor andando sobre as águas. A princípio ficou todo mundo apavorado, pensando que era um fantasma, mas o Senhor se apresenta para ele e chama: vem até aqui. E Pedro vai andar sobre as águas. Se Moisés aqui teve poder para abrir o mar, o Senhor andou sobre as águas. E tem mais, ainda permitiu que outros também andassem. Mas o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? É o exercício da nossa fé num Deus que pode todas as coisas. É isso que vai acontecer. Seja o mar se abrindo, seja nós andarmos sobre as águas.
E as águas têm uma questão de uma analogia, um simbolismo com os problemas da vida. E se eu tratar as águas com os problemas da vida, por vezes elas não vão se abrir, não vão sair da minha frente, os problemas. Mas eu posso passar por cima deles. Eu vou andar. Não sei se você tem essa informação. Você termina de resolver um problema. No dia seguinte aparece um outro novinho para você. Está igual as nossas irmãs que cuidam de casa, né? Muitos homens aqui não têm nem ideia o que é isso. O que é chegar no dia seguinte e tem... A gente chama de um cesto, né? Nós só sabemos botar no cesto a roupa suja, a louça na pia e outras coisas. Nós sabemos, botou, alguém tem que lavar aquilo e alguém tem que cuidar daquilo. Quem é que faz isso? Faz num dia, no dia seguinte o que aconteceu, gente? Tudo de novo. Uma rotina, parece até uma coisa cansativa. Lava a louça, faz comida e depois lava a louça, lava a roupa, passa a roupa e depois tudo de novo. Muitos de nós aqui não tem nem ideia o que é isso. Não tem nem ideia. Só sabe, chega no cabide, está tudo pronto, na gaveta está lá. Oh, que coisa boa. Gente, eu sou um desses, tá? Está tudo ali, na boa. Oh, que coisa boa, né? Talvez alguns de vocês aqui sabem como é que funciona essa rotina. Mas, observe onde eu quero chegar. Eu quero chegar no trabalho. Eu quero chegar que é preciso que se faça alguma coisa. Então o texto está orientando e determinando. Você tem que tomar uma decisão, Moisés. Você está clamando a mim. Então eu vou te dizer, olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você, dize aos filhos de Israel que eles têm que marchar. Então, quando eu olho para esse ponto do texto, na segunda parte, é o que a igreja faz. E é isso que você tem feito. Você não pode, e nem eu, nenhum de nós aqui, nos conformarmos com a nossa condição. Nós temos que buscar recursos. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que nos movimentar para ter solução para as nossas questões. Aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos alcançar. Aquilo que está fora do alcance, o Senhor vai alcançar por nós. E isso é importante para você e para mim. Nós temos que nos movimentarmos, sacudir a poeira. Quantos tombos você tomou em 2023? Vai tomar mais ainda em 2024. Mas você levantou e você vai levantar de novo. Porque toda vez que você cair, você percebeu que lá estava o Senhor te sustentando. Percebe que a mensagem não é triunfalista, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Não, eu não posso dizer isso. Porque eu conheço as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Percebe o raciocínio? Antes do bom ânimo, aflições. Antes do bom ânimo, aflições. Senão ele diria, olha, fique tranquilo, você vai ter bom ânimo, tá? Mas o bom ânimo vem associado às aflições. Mas a igreja, junto conosco, de forma particular, ela avança. Então, eu olho para esse texto e vejo, a igreja marcha, a igreja marcha, a igreja avança, a igreja segue, a igreja continua em frente. Assim também deve ser cada um de nós. Porque o nosso general, que nós chamamos que é Jesus Cristo, está à frente. Ele tem nos dado as orientações que precisamos. E veja que a primeira aplicação que eu tenho para esse texto está:
a igreja marcha, ou ela avança ou ela segue, porque é o povo escolhido de Deus. Este mar não teve poder sobre o povo de Deus. Eles passaram em pé enxuto, 2 colunas se abriram. Faraó não teve poder sobre o povo de Deus, porque é um povo escolhido. E nós aprendemos que ele foi escolhido justamente lá em Abraão, e a história vai sendo tratada e vai ser, de uma certa forma, consumada em Cristo Jesus. E a igreja também é assim. Se lá em Abraão tem um marco histórico, em Cristo Jesus nós temos um marco espiritual. Fomos inseridos como filhos de Deus em Cristo Jesus. E por isso que nós temos a vida eterna. O anjo da morte, ele não tem poder sobre nós. Temos na questão física, mas espiritual, não. E mais na frente da ressurreição, também não. Vamos viver eternamente com o Senhor. Então, a primeira coisa que eu destaco nesse texto é essa, que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos escolhidos do Senhor. Então, você não é uma pessoa qualquer. Você não está abandonado. Você não está ao relento. Não obstante as circunstâncias nos darem essa impressão. Mas seja como for, você tem que entender que o Senhor sempre vai estar ao seu lado. E quando você clama ao Senhor, Ele vai te ouvir. Esse povo clamava ao Senhor. E o Senhor mandou um libertador. Nós clamamos o Senhor. E o nosso libertador é Cristo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo escolhido do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você, marche. 2024 está chegando, avance. O Senhor vai te dar recurso, o Senhor vai lhe dar as condições necessárias, porque basta cada dia o seu próprio mal. E eu avanço um pouco. Eu avanço olhando para esse texto, onde Moisés recebe a sua orientação do Senhor. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde, gente? Por vezes, nós estamos nessa perspectiva. Estamos perto de um ano que está se chegando e você está pensando, o que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? Meus irmãos, a igreja que marcha, que avança, que segue, é porque tem a direção e a orientação de Deus. Deus é a nossa bússola. Deus é o nosso mapa. Nós precisamos exercer a nossa fé. Se eu falei de Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele obedeceu e foi para Canaã. Por vezes eu e você estamos esquecendo desse momento, de saber que temos recursos, que temos tudo, estamos esquecendo de falar, Senhor, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Porque tem coisas que não tem como você fazer atalho, não. Você conhece a máxima que eu já falei aqui. Problemas sem solução, quem conhece? Solucionado está. Problemas sem solução, solucionado está. É aquilo. O Senhor pode mudar? Não tenho dúvida. Mas tem coisas que Ele não vai mudar. Ele nos colocou, possivelmente, em frente de um grande oceano.
E Ele quer que nós tomamos uma decisão. E nós vamos tomar. Senhor, Ele vai se abrir, eu vou andar sobre as águas, eu tenho que dar a volta, e Ele vai nos orientar. O caminho para a terra prometida não era um caminho fácil. Não obstante, eles chegaram aqui no Mar Vermelho. Quem é que precisava passar pelo Mar Vermelho para chegar na Palestina? Tinha outro caminho. Mas o Senhor levou eles para cá. Montanha do lado, montanha do outro e o mar na frente. Já se pensou nisso? Por vezes o caminho que nós estamos traçando não é o caminho que Deus deseja. E o caminho que Deus deseja nem sempre é tão fácil como nós gostaríamos. Porque Ele deseja que nós venhamos a exercer a nossa fé. Então, o mapa do caminho para a vida eterna é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, eu e você não podemos nos divorciarmos da palavra do Senhor. Eu fico feliz, a gente tem um recurso aqui. Recurso do Data Show, fico muito feliz. Mas, por outro lado, eu fico pensativo. Os crentes não estão mais folheando a Bíblia. E alguns estão até com preguiça de ler. É um negócio impressionante. O negócio está aqui. Você está lendo, e alguns estão assim, ó. Será que eu leio esse versículo? Não. Daqui, quem está aqui na devocional, percebe claramente. De 100% sai 40 de vozes. É como se fosse um coral, e metade cantasse e metade não cantasse. É um negócio interessante. Se tem algo que nós tínhamos que falar com todo o nosso fôlego, é a palavra de Deus. É isso que tinha que sair do nosso coração. Quando apontasse ali, ou tivesse aqui, eu vou dizer esse versículo com toda a minha força. Porque a palavra de Deus está mostrando ali, e eu preciso expressar isso. Mas mostrar para as pessoas, não. Eu preciso mostrar para mim que eu amo as Escrituras. E isso faz diferença. Quando um visitante está no nosso meio, e a Bíblia é citada, e ele olha e você, olha, a turma aqui está firme. Então, temos que marchar. Temos que seguir em frente. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Logos, e o Logos é o Verbo, e o Verbo é Cristo. E se eu estou falando na direção, eu não posso caminhar neste mundo, e nesse ano que se aproxima, sem a direção do Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu e você amamos ao Senhor, amamos a sua palavra, nós temos que olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É uma decisão muito importante para nós e meus irmãos. Eu consigo lembrar assim, quando eu não era cristão. Quando eu não era cristão, não tinha nem ideia do perigo que me aguardava. E qual era o perigo? O inferno. Nem se fala mais disso nos púlpitos, né? Inferno, parece que essa palavra sumiu. Gente, o inferno existe. Para o diabo e seus anjos. E para os desobedientes. Os que não aceitam Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí você deve estar pensando, puxa vida, vim aqui hoje, é 31, para receber uma palavra de ânimo, vou falar do inferno. Olha, eu estou te alertando para um grande perigo, mas eu estou te dando a salvação, mostrando para você que Cristo Jesus é o caminho para a eternidade. Tal como esse povo passou pelo mar aberto, bem enxuto, assim nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, em todos os sentidos da nossa vida, porque o Senhor, Ele está sempre conosco, é Cristo,
E ele disse: eu nunca vou deixar vocês sozinhos, jamais. Olha que coisa boa, é o Senhor que está ao nosso lado, e isso eu não canso de repetir. Mas a igreja marcha, a igreja avança, a igreja segue, a igreja continua em frente, tal como eu e você, que estamos esperançosos no ano de 2024. Estamos esperançosos em situações serem resolvidas, estamos esperançosos das nossas forças serem renovadas, estamos esperançosos que podemos resolver questões das dívidas, questões outras, mas nós não podemos esquecer que temos obstáculos à nossa frente, mas precisamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, e nesta noite ele está aqui, que é Cristo Jesus. Então a igreja marcha, a igreja avança, porque o futuro a Deus pertence, e nele confiamos. Você sabe o que vai acontecer amanhã, dia 1º de janeiro? Eu não sei. Sinceramente, eu tenho uma ideia, mas concretizar, não sabemos. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o futuro está à frente de Deus. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Então, meus irmãos, o ano que se aproxima é um tempo novo, é uma terra nova, cheia de surpresas, boas e ruins. E nós vamos então glorificar a Deus sobre todas as coisas. E isso é algo que nós precisamos colocar no nosso lábios. Senhor, Tu és a minha sorte, Tu és o meu Deus. Estou passando por algumas aflições, mas eu preciso Te glorificar, porque eu sei que o Senhor vai me dar livramento em todo o tempo. O povo aqui, meus irmãos, ele é ordenado a marchar para uma terra não conhecida, mas prometida. Estamos caminhando para o ano de 2024. Não sabemos o que na verdade nos aguarda, mas uma coisa eu sei: o Senhor já preparou o nosso caminho. O Senhor nos sustentou. E eu falo isso já no futuro, na certeza da sua santa providência. Nós confiamos e sabemos que Deus é o Deus da promessa, e sabemos que a cada dia Ele estará ao nosso lado. É uma promessa que Ele fez, e é a promessa que nós entendemos. Confiamos em Cristo, pela fé caminhamos para o futuro, porque o futuro pertence a Deus, e se pertence a Deus, Deus é o nosso Pai, pronto, estamos certos que o Senhor vai nos dar sempre o melhor, e é o melhor de Deus já chegou, que é Cristo Jesus, e o desdobramento disso é o que pedimos sempre, é o nosso trabalho, é a nossa saúde, é pela nossa família, e vamos lutar por isso que nós vamos nos levantar e nos colocar de pé, colocarmos de pé e dizer: nós vamos avançar na direção de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, em saber que o Senhor nos coloca em marcha para a frente. Não vamos ser água parada, mas pelo contrário, a água que jorra, que mata a sede e que faz muita diferença na nossa e nas outras vidas. Para a glória de Deus, a igreja marcha. Para a glória de Deus, você marcha. Para a glória de Deus, sabemos que somos um povo escolhido. Para a glória de Deus, temos a direção e a orientação do Senhor. Para a glória de Deus, não conhecemos o futuro, mas sabemos que o futuro pertence a Deus. Então estamos seguros, estamos confiantes nele. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não sei qual é o tempo, já chegou 2024? Hã? Ainda não? Falta 2 minutos.
Faltam 2 minutos para 2024. Tente imaginar o que é 2 minutos. Parece pouco, né? Fala para uma pessoa que precisa de 2 minutos de vida. Fala para aquele atleta, aquele sim, que o cara marca no cronômetro, tu perdeu por causa de milésimo. Fala para ele, o que é 2 minutos? 2 minutos é muita coisa. É o tempo suficiente de você fazer uma reflexão diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha vida vai ser entregue sempre nas tuas mãos. Que não seja a minha, mas a tua vontade. Esse é o momento de você dizer: Senhor, eu dei umas vaciladas feias, mas em nome de Jesus eu quero me consertar diante de Ti. Senhor, eu busquei diante do Senhor a Tua paz, e eu busco 2024 a Tua paz. É 2 minutos que nós vamos passar agora esse outro 1 minuto na presença do Senhor, como estamos em oração. Ou curve a sua cabeça, ou abaixa o genuflexório e vamos orar ao Senhor. Após o momento, nós vamos pedir à equipe de louvor que nos auxilie com um dos hinos e vamos nos confraternizar. Vamos orar, meus irmãos. Peço à equipe de louvor que se posicione, por gentileza. Senhor Deus, a gratidão está em reconhecer tuas bênçãos durante o ano de 2023. A gratidão está em saber que o Senhor está nos dando uma ótima oportunidade. Oportunidade, Senhor, de te servir. Oportunidade, Senhor, de te adorar na beleza da tua santidade. Oportunidade, Senhor, de nós falarmos de Cristo.
oportunidade de adorar o Cristo. Senhor, receba as nossas orações de gratidões, de pedidos, de reconhecimento, Senhor, da Tua grandeza. Se conseguimos chegar até aqui, porque o Senhor usou da Tua misericórdia para conosco. Se conseguimos, Senhor Deus, resolver situações, porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. E louvado seja o Teu santo nome. Senhor, vamos marchar sim, sob a Tua direção, sob a Tua orientação, porque somos o Teu povo. Vamos marchar sim, para esse futuro que está chegando, porque reconhecemos que o Senhor vai sempre nos levar para ótimos lugares. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, e que a Igreja de Cristo diga amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Eu te agradeço
Amém. Amém, meus irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, repouse sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Luz de Deus resplandece sobre